Bom, estamos de volta à nossa aula. Nós paramos exatamente na leitura desse gráfico, onde nós podemos identificar aí o ponto de equilíbrio, que é aquela quantidade de receita da empresa que consegue pagar a despesa fixa, verdinha, mais os custos variáveis, então somando fica esse vermelho, e o encontro entre a receita azul e a linha vermelha, que é o custo total, que é a soma das despesas fixas mais o variável, é o nosso ponto de equilíbrio. Para a gente calcular esse ponto de equilíbrio, quais são os elementos que vão ser envolvidos? Então, nós temos aí, do lado esquerdo, a letras que vai simbolizar, e do lado direito, o que significa cada letra, né? Então, nós temos o que, isso é, um dos elementos envolvidos no cálculo do ponto de equilíbrio é a quantidade produzida ou vendida, que você vai ter que identificar exatamente quanto é que você vai ter que vender para poder alcançar o ponto de equilíbrio. Mas para que eu possa descobrir em receita, em reais, quanto é que eu tenho que vender, eu preciso também saber qual o preço que eu estou trabalhando na venda desse produto. Esse preço ele pode ser trabalhado de duas formas. Se você trabalha o ponto de equilíbrio por produto, seria o preço unitário daquele produto que você está vendendo. Mas muitas vezes você trabalha com um preço médio unitário. Como eu não tenho como fazer um por um, eu faço então com base no preço médio unitário e achar o ponto de equilíbrio, principalmente em reais, né? O V minúsculo simboliza os custos variáveis, isso é, para produzir aquele produto que eu tenho um preço X, quanto é que eu gasto para produzir? Aqui não entra as despesas fixas, tá? Só entra os custos variáveis. A diferença entre o preço de venda menos esse custo variável, nós vamos encontrar o que a gente chama de margem de contribuição, que alguns conhecem também como lucro bruto. Tá? Então, preço menos custo variável, margem de contribuição. Nós temos ainda os custos operacionais fixos ou despesas operacionais fixas, tanto faz. Alguns livros aparecem como custo operacional fixo e outros aparecem como despesas operacionais fixas, que é a soma de todas as nossas despesas operacionais: água, luz, aluguel, folha, contador, advogado. E nós temos também as despesas financeiras. Também aí entra financiamento, empréstimo, taxas bancárias, tudo aquilo que você gasta através de empréstimos e financiamentos. Nós temos também lá a receita. Eu preciso saber, né, quanto é que a empresa vai ter que faturar. Essa receita você apura multiplicando o preço vezes a quantidade produzida. E nós vamos ter que trabalhar também com os custos variáveis totais. Esses custos variáveis totais é só pegar a quantidade que nós estamos produzindo ou vendendo e multiplicar pelo o Vzinho, que é o custo variável unitário. E nós temos o FT, que são os custos fixos totais, que é a soma das despesas operacionais ou custos operacionais, que é o FO, somado com aquelas despesas financeiras, que é simbolizado pelo FT. Você vai observar que nós vamos trabalhar muito com essas siglas aí, todas elas, tá? Sem exceção. Então, é importante, né, a gente saber que tudo isso vai estar envolvido no cálculo do nosso ponto de equilíbrio. Então, nós temos aí, para vocês observarem que nós vamos usar todas essas simbologias, todos esses elementos, nós temos aí um DRE, né, mostrando como essas letrinhas estão entrando no DRE. Então, receitas de vendas, né, que a gente apura lá no DRE, tudo que a gente vende no período. É, na verdade, o preço de venda multiplicado pela quantidade vendida. Depois eu vou abater o quê? Os custos variáveis totais, custo de mercadorias vendidas. Como é que eu vou apurar aquilo? Eu vou pegar o custo variável unitário e multiplicar pela quantidade vendida. Quando eu pego essa receita e abato desses custos variáveis, eu vou achar a margem de contribuição total, que nada mais é do que o P vezes Q menos o V menos Q, né? Então, nós vamos ter o preço menos os custos variáveis.
Temos aí depois, abate no DRE, as despesas operacionais fixas ou custos operacionais fixos, que é o FO. O que abate, a gente apura o lucro operacional. Lucro operacional é o mesmo que LAGI, lucro antes dos juros e imposto de renda. Ficou faltando um Rzinho ali também. Despesas financeiras. Nós vamos abater desse lucro antes do juro e do imposto de renda. A sigla é F maiúsculo com F pequeno. Quando eu pego o lucro operacional, abato as despesas financeiras, eu vou apurar o lucro antes do imposto de renda, conhecido como LAIR. Pegando agora, abatendo o imposto de renda, né, que o governo aqui estipula, às vezes, um lucro real você vai de 20, 15, 25, então depende da sua margem de lucro, e o que sobrar, você tem o lucro líquido, né, o LL. Então, toda aquela sigla está aí dentro do nosso DRE. Bom, vamos dar um outro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso... Exatamente a aula não ficar muito longa. Até daqui a pouco.